Olá, seja muito bem-vindo à Academia da Pele. Hoje a gente vai falar sobre dois micro-organismos que podem causar danos no nosso corpo, vírus e bactérias. Mas antes da gente começar esse treinamento, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e já deixa o seu like se você está entre as pessoas que querem aprender mais sobre pele e fisiologia. Isso me motiva a trazer cada vez mais conteúdos de teor científico para você no quadro Academia da Pele. E eu te convido a ficar comigo durante todo esse vídeo, porque além de eu te explicar como agem os vírus e as bactérias no nosso corpo, eu também vou te falar sobre quais as vacinas que podem ser tomadas para prevenir contra algumas doenças por eles geradas e também quais as formas de prevenção para que a gente possa evitar ter contato com esses micro-organismos. Bastante conteúdo sobre saúde, tenho certeza que você vai gostar. Vamos! Hoje a gente vai conhecer os patógenos, que são micro-organismos capazes de causar doenças para o corpo humano. Essas doenças são conhecidas no meio médico como patologias e elas podem provocar alterações no nosso organismo, que seríamos aí os hospedeiros desses patógenos. Esses micro-organismos eles estão presentes em muitos lugares, como o solo, a água, o ar, alimentos, na superfície da pele, dentro do próprio corpo e também em superfícies que a gente pode tocar. Eles penetram no corpo de várias maneiras, né? Através das vias respiratórias, porque eles podem estar no ar, através do tubo digestivo, por conta da alimentação, na transmissão de fluidos corporais, fissuras na pele, né? Pequenos cortes também, esses micro-organismos podem entrar através desse espaço e também contato com objetos contaminados. Você pega um objeto que está contaminado, às vezes um vírus, uma bactéria que tem um tempo de resistência externo maior, ele pode sim contaminar você. Bom, manter a vacinação em dia é muito importante para prevenir de ser atacado por esses micro-organismos. Eu estou deixando na descrição desse vídeo o link de uma cartilha de vacinação que eu peguei no site do Ministério da Saúde. Quando eu estava aqui fazendo a pesquisa para esse conteúdo, eu pesquisei no Ministério da Saúde, que eu gosto de pesquisar em fontes oficiais, e lá então, entre vários materiais que eu também encontrei essa cartilha que eu achei muito incrível, gente. Ela tem é um PDF muito simples, mas muito bem explicado. Ele fala todos os tipos de vacina, desde a infância até a fase da terceira idade, todo mundo tem que tomar. Qual tipo de vacina, qual agente, né, qual micro-organismo que está sendo ali, você está sendo prevenido de desenvolver, né, de invadir o seu corpo, e quais seriam os danos que aquele micro-organismo causaria. Eu achei incrível esse material, eu acho que além de ser um material interessante para que vocês leiam, vocês que se consideram consultores de bem-estar também, não só de beleza, é um conteúdo muito bacana para vocês mandarem para clientes de qualquer idade, gente, porque vocês vão olhar a cartilha, todas as faixas etárias estão sujeitas à vacinação preventiva, então eu achei um material muito bacana para deixar aqui para vocês, tá? Hoje a gente vai estudar sobre vírus e bactérias. A gente tem mais micro-organismos, mas hoje a gente vai ver esses dois específicos. Então vamos começar falando dos vírus. Os vírus, gente, eles são organismos, micro-organismos, que eles não têm um processo celular próprio. Eles não têm células, eles são acelulares e eles, portanto, não têm um metabolismo próprio. Então, para eles se desenvolverem, eles precisam invadir uma célula viva do hospedeiro que ele escolher. Vamos pensar aqui hoje em homens, mulheres, né? Pessoas. E ali dentro daquela célula, ele usa todo o maquinário metabólico da célula e ali ele começa a se multiplicar. Nesse processo de invasão, ele pode danificar a célula e até levar essa célula à morte, tá? Por isso que ele é um micro-organismo que pode ser perigoso dependendo da origem desse vírus, do tipo dele, tá?
os vírus eles podem permanecer inativos por muito tempo e de repente serem reativados no momento que invadem uma célula viva, por exemplo. E eles são resistentes a processos como congelamento, fervura, defesa química. Então, realmente são micro-organismos que a gente precisa ficar atento. Por isso, a grande importância da vacinação, tá? Eles possuem um ciclo de vida. Então, eles têm um tempo ali que eles vão viver. Existem doenças virais, por exemplo, um resfriado. É uma doença viral normalmente leve. Se ele ficar ali só no nível de resfriado, esse ciclo de vida do vírus dura de 3 a 5 dias, mais ou menos, e acabou o ciclo de vida dele, a pessoa está bem. E não tem tantos desconfortos. Se ele evolui ali para uma gripe, porque o resfriado pode virar uma gripe. Aí a gripe, ela começa como uma doença viral, mas ela já vem com sintomas mais fortes, febre mais alta, dor no corpo, né, aquela moleza, e se não for tratado muito rapidamente, pode até evoluir para uma pneumonia, só que aí a pneumonia já é uma bactéria. E por que tem essa evolução? Não é o vírus que vira bactéria, tá, gente? Mas na gripe, ele já ataca mais as vias pulmonares e fragiliza aquele sistema e favorece o desenvolvimento ali, a penetração de uma bactéria, que é a bactéria que vai gerar a pneumonia, tá? Mas também são doenças que dá para ser controlado, mesmo a pneumonia, a gente vai falar de bactéria daqui a pouco, tá? Agora, vamos falar, por exemplo, de um HIV, que é o vírus que causa a AIDS. O HIV já não tem essa possibilidade, acabou o ciclo de vida dele, morreu, acabou. Ele até morre, né? Ele também tem um ciclo de vida, mas é uma doença retroviral, né? Então ele é um retrovírus. O que significa isso? Que ele é muito mais agressivo, porque ele tem uma capacidade de reprodução muito rápida, então ele até vai ter um ciclo de vida também. Acontece que ele vai tomando conta daquele organismo, ele vai invadindo muito rapidamente todas as células e basicamente aqui o HIV que a gente está falando, ele destrói o que, gente? Os glóbulos brancos, que são as células de defesa. Então o sistema imunológico dessa pessoa fica extremamente fragilizado. E aí, como que é tratado então? Com todo um medicamento que combate esses efeitos, essa ação desse vírus. Então, vocês percebem, eu peguei esses 3 exemplos aqui para vocês entenderem que existem categorias diferentes de vírus. Todos eles têm um ciclo, mas tem alguns que são mais agressivos e que a gente não consegue controlar. E, por exemplo, no caso do HIV, inclusive, não tem vacina. Né? Ele tem toda uma característica específica que dificulta inclusive o tratamento, né? Inclusive ele tem muitas formas, não dá para ter a vacina porque ele se modifica demais, então não tem uma vacina que consegue impedir que a pessoa desenvolva ou que a pessoa não pegue o vírus da AIDS, vamos dizer assim, que ele não entre no corpo dela, tá? Por isso todo cuidado realmente preventivo tem que ter nesse sentido aqui, tá? Tratamento de vírus, gente, ele é basicamente medicação para alívio de sintomas e no caso da AIDS, como eu falei, para tratar, né, inibir a proliferação, né, do HIV, que é esse vírus, mas você não tem assim como, por exemplo, a bactéria, você usa um antibiótico e mata a bactéria, não existe isso no vírus, né, a gente tem que esperar o ciclo de vida dele acabar, controlando ali os sintomas ou no caso desse tipo de doença como a AIDS, usar medicamento para que ela não avance tão rápido, né? Coisas que fortaleçam o sistema imunológico, que é nesse caso mais prejudicado. Existem algumas doenças que a gente pode prevenir com vacinação. Então, a catapora, a cachumba, a febre amarela, a influenza, que é a vacina da gripe, né? Ela trata, inclusive, previne os tipos mais fortes de gripe, como H1N1, a poliomielite também, rubéola, sarampo. Todas essas doenças estão previstas na cartilha que eu falei para vocês. E ali tem todas as idades em que deve ser tomado. Tem algumas que são dose única, outras requerem reforço, então a gente tem que estar muito atento para isso. Algumas doenças virais não têm vacina, então como eu já falei, né, a AIDS, desenvolvida pelo HIV, a hepatite C, que ataca ali também a região do fígado, né, ela é induzida pelo vírus HCV,
e a Covid-19, que é relativamente nova, né, causada pelo coronavírus. Então, por enquanto, essas doenças não têm vacina contra elas. As bactérias, ao contrário dos vírus, elas têm um mecanismo celular metabólico próprio. Então, elas não precisam estar numa célula viva para se multiplicar, tá? Elas têm essa capacidade de fazerem isso sozinhas. Elas são combatidas com antibióticos e os antibióticos eles têm que ser ingeridos apenas mediante receita médica. O uso descontrolado de antibióticos ele pode causar um dano seríssimo, que é gerar o que a gente chama de superbactérias. Então, se você toda hora está tomando antibiótico, você pode estar deixando essa bactéria resistente, porque toda hora ela está sendo ali, ela tem um sistema inteligente de defesa também, e ela vai aprendendo a se defender no seu maquinário biológico contra o efeito daquele medicamento. Tanto que há alguns anos atrás, a venda de antibiótico não precisava de receita médica, alguns. Hoje, já há muito tempo, inclusive, é obrigatório, porque tem que ser, inclusive, receita em 2 vias, porque a farmácia tem que prestar conta de que ela vendeu o antibiótico mediante solicitação de um médico, justamente para evitar essa população de superbactérias que levam a óbito, tá, gente? Só eu tenho 4 pessoas próximas minhas que morreram por causa de bactéria. Gente que foi internada no hospital para fazer uma cirurgia que não tinha nada a ver e pegou uma bactéria no hospital e foi a óbito, tá? Então isso acontece, é perigoso. Eu tive um amigo meu que teve o problema dele começou numa inflamação na garganta. E ali ele teve uma hiperresistência, a bactéria não conseguiram conter essa bactéria com antibiótico e ele foi a óbito, ele tinha 28 anos. Tá? Então eu tenho 4 casos próximos meus, então essa questão de superbactéria é muito perigosa. Né? Elas são resistentes a um grande número de antibióticos e aí para matar elas é muito difícil, tá? Bom, a gente precisa tomar cuidado então, antibiótico só com receita médica, tá? Algumas doenças causadas por bactérias, cólera, gonorreia, hanseníase, que é a lepra, pneumonia, o tétano, tuberculose, sífilis. O tétano é um típico exemplo de uma bactéria que não precisava de uma célula viva para estar ali instalada. Por exemplo, se você pisa num objeto pontiagudo, por exemplo, que está ali infectado e esse micro-organismo pode entrar em você e ali ele vai se proliferar mais. Então é um contato com uma superfície vamos dizer assim, contaminada, tá? Então, tétano, quem nunca ouviu falar num caso, né, de uma pessoa que pisou num prego enferrujado e ali pegou um tétano? Então, tá, é perigoso mesmo. E existem também as bactérias que são do bem. A gente estudou isso na aula passada, né? Semana passada a gente falou sobre órgãos do corpo humano que também fazem parte da defesa do nosso organismo e a gente falou sobre as bactérias que ficam ali na microbiota do intestino protegendo, né, fortalecendo a defesa dessa região. Então não é só a bactéria do mal, tem as do bem também, tá, gente? E as doenças bacterianas que podem ser prevenidas através da vacinação, a gente pode citar tuberculose, meningite, coqueluche, pneumonia também, tá? E o tétano também, tá, gente? Tem a vacina antitetânica. Prevenção, como que a gente faz? Alimentação equilibrada, rica em nutrientes para fortalecer o seu sistema imunológico. A prática regular de exercícios físicos, quanto mais você pratica por mais tempo, mais fortalecido o seu sistema imunológico fica por uma resposta do corpo para isso. Dormir a quantidade de horas que você precisa. Por que eu falo isso? Porque tem gente que precisa de 6 horas, tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 10. Você precisa entender a sua necessidade de sono e tentar se adequar a ela, para você poder também, nesse ponto, reforçar o seu sistema imunológico. Manter uma boa prática de higienização corporal, então lavar as mãos sempre que necessário, andar com um pequeno álcool em gel na bolsa, porque às vezes você está num lugar pegando, né, troco, dinheiro, né, que você está pegando ali no caixa, você está no mercado, pega um produto, esse aqui eu não vou levar, pega outro, não vou levar, você está pondo a mão em vários lugares.
Às vezes você está num lugar onde tem ali uma convenção, você está cumprimentando muitas pessoas, então é interessante que você tenha um álcool em gel para você poder fazer essa higienização. Fazer os exames anuais preventivos também é muito importante. Por exemplo, o exame de sangue completinho que você faz, se você está com alguma deficiência nutricional, esse exame pode mostrar. E aí você já começa com uma, por exemplo, suplementação que o seu médico pode indicar para você. Isso é importante, porque às vezes você vai ter uma queda imunológica e você não está sabendo, você não está tratando porque você não sabe, e aí você está mais sujeito a ter doenças oportunistas por causa disso. Então, fazer os exames periódicos é muito importante também. Manter os ambientes que você fica limpos e arejados. Tem alguns micro-organismos que se desenvolvem em lugares escuros e úmidos. Então deixa o sol entrar na sua casa, bota tapete lá fora para pegar sol. Então isso é muito importante também. E sempre um ambiente bem limpinho, bem higienizado. E evitar situações que favoreçam contágio, né? Então relação sexual sem prevenção. Às vezes você tá ali com um corte nas mãos, faz um curativo para deixar ele tampadinho, para não ficar exposto, não ter perigo de entrar nada ali naquela fissura. Se você sabe que tem pessoas próximas de você que estão doentes, né, com algum desses, uma bactéria ou com um vírus, né, alguma doença bacteriana ou viral, se você puder evitar de estar com essas pessoas, evite. Se você não puder, use máscaras. Então são cuidadinhos aí importantes para evitar ter esse problema. Agora, tem outros micro-organismos também, protozoários, fungos e os parasitas. Só que a gente vai falar deles na semana que vem, porque senão esse vídeo ia ficar enorme e eu acho que o conteúdo não ia ser tão proveitoso quanto eu acredito que foi até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bom, eu espero que você tenha gostado dessas informações que eu trouxe para você e que eu tenho certeza que, além de serem úteis para você, vão ser para os seus clientes também. Compartilhe com eles. E se você gostou, deixa o seu like. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram e também no blog SOS Glorinha Esclarece. Obrigado por sua audiência, espero te encontrar na programação desse canal de segunda a sexta-feira. Toma posse de todo esse conhecimento que eu passei hoje para você e prospere. Deus te abençoe.